Bem, o Bahia, eu acho que ele percebeu no jogo de hoje duas situações que acontecem muito na Série B. O Bahia entrava líder da competição, e quando você acaba sendo líder da competição, todo mundo lhe respeita demais, né? E deu para ver isso que o Ituano respeitou muito o Bahia, mais ainda no segundo tempo, quando estava com a vantagem, e deixou o jogo todo, né? A bola, vai lá, Bahia, pode ficar à vontade com a bola aí, e agora veja possibilidades de tentar me agredir. E eu acho que o tom da Série B é um pouco isso mesmo, né? O próprio Bahia, né, o Guto Ferreira já muitas vezes faz esse tipo de jogo, faz o gol, espera o adversário, se der para contra-atacar, ok, se der, não, ok. O próprio Cássio Cardoso tinha falado isso aqui também na última vitória, né? Que o Bahia tinha vencido, mas o setor ofensivo ainda estava daquele jeito, não dava para confiar. Então, em termos gerais, a Série B é um pouco isso. Todo mundo é muito parecido. Alguns têm os jogadores mais diferenciados, alguns se aproveitam melhor em um determinado momento do jogo, outro não. Então, é muito parecido à Série B. E a partida de hoje é quase como se fosse um 0-0 disfarçado, nesse caso, de derrota de 1-0 para o Bahia, que poderia ter sido 1-0 para o Bahia, favorável para o Bahia. O que é que fez o Bahia perder esse jogo? O Bahia, como o Lula falou e o próprio Cardoso falou aqui também da outra vez, tem problemas sérios no ataque. Quando não joga o Rodallega, é quase como é que eu vou agora armar essa equipe? Porque a gente falou isso aqui no primeiro jogo mesmo, quando estávamos nós três, né? O Bahia, quando perdeu o Rodallega naquele jogo, caramba, e agora? Como é que vai se fazer um time para tentar vencer nesses minutos que restam sem o Rodallega? Porque é o cara principal da temporada. E aí o Jacaré foi lá e resolveu no jogo contra o Cruzeiro. E nos jogos seguintes a gente não viu uma evolução do setor ofensivo. Algo que o Guto, às vezes, ele deixa passar, entendeu? Ele vai ali, não, acho que dá para... Tanto é que ele algumas vezes fez isso com o Jacaré, que não é dessa função, e hoje com o Davó. O Davó não é jogador para jogar centralizado, de costa para o gol. Ele não tem essa característica. E aí é que é onde entra uma questão que eu sempre reclamei do Guto, né? Porque é o seguinte, eu acho que o Guto ele é um bom treinador, ele consegue fazer equipes serem muito equilibradas, mas eu acho que ele poderia sempre pensar em algum tipo de variação, dependendo da situação que ele esteja em mãos. Como o Rodalega não estava jogando desde o jogo da estreia, eu já queria ter visto o Bahia pensando em outras possibilidades de formação de ataque. Não necessariamente ter aquele homem em referência. Porque se a gente for olhar, talvez no elenco, realmente eu concordo com o Lula. Talvez o Ronaldo possa ser esse jogador. Possa ser. Porque a gente nem sabe se daria certo. Até lá, o Bahia teria que aprimorar um pouco mais desse desenho tático ofensivo. Principalmente quando pede que você saia para o jogo. Nesse caso, como o Bahia saiu atrás do placar pela primeira vez, obrigaria o Bahia a ter muito mais a posse da bola, que foi o que aconteceu, e tentar buscar alternativas de ataque. Porque o termo arame liso que a gente fala e o que o Lula mencionou, é isso. É um time que está ali com a bola, ronda, vai para o lado, vai para a esquerda, vai para a direita, volta para zagueiro. Basicamente, o jogo era todo concentrado na distribuição de jogo do Daniel, então era o pilar em muitos momentos. Era Borel, aí teve momentos que era Luiz Henrique. Eles não tinham, às vezes, a profundidade ou a objetividade de ir mais ao ataque, porque é quase como se a bola de confiança sempre ficasse concentrada no Daniel. E o Daniel era o cara que conseguia distribuir melhor esse jogo no meio de campo. E aí é onde entra o último terço, digamos, da jogada de ataque. Porque quando você vê um time bem montado defensivamente, como foi o caso do Ituano, você tem algumas alternativas a utilizar. Chute de fora da área é uma alternativa. Você tentar fazer jogadas individuais com jogadores mais habilidosos. E aí o Ituano tentava parar em faltas, geralmente bem distante da área, como o Lula mencionou, as faltas batidas exatamente pelo. Nossa, agora tá fugindo o nome. Rildo. O Rildo que bateu duas faltas para a defesa do goleiro, e a melhor chance delas criada, que foi uma bola em profundidade ali para o Marco Antônio, e aí o Davó conseguiu ali uma finalização para a defesa do goleiro. Essa foi, de fato, a chance mais real, quando digo em termos de jogada realmente bem criada pelo Bahia, porque foi uma jogada muito rápida, algo que o Bahia não fez tanto no segundo tempo. Tinha a posse da bola, tinha troca de passes, mas na hora de fazer a parte incisiva, que é tentar entrar na área, tentar fazer uma jogada de chute de média distância, alguma coisa do tipo, o Bahia
não soube ter durante o segundo tempo, principalmente durante o segundo tempo. Claro, as falhas ali que aconteceram no primeiro tempo, por exemplo, uma das oportunidades do Ituano, antes de fazer o gol, foi uma saída de bola pelo lado direito. Se eu não me engano, o Patrick tentou dar o passe para o Marco Antônio, e aí uma roubada de bola, uma troca de passe e um chute de fora da área da equipe do Ituano, que até acertou a trave esquerda, a trave direita, aliás, do Danilo, né? Então, assim, houve momentos que o Ituano estava muito ligado. E é por isso que eu falo, o Bahia, quando ele entrava em campo, ele era o líder do campeonato, e eu acho que várias equipes, eu acho que com exceção das equipes mais de peso da competição, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, talvez não tivesse tanto receio como o Ituano entrou hoje. E o Bahia vai encontrar isso em outros cenários mais pela frente. Vai ter muito adversário que vai jogar como o Ituano jogou hoje. É por isso que o Bahia ele tem que entender, tentar tirar dessa derrota, ver alternativas de como você ser um pouco mais efetivo na sua jogada de ataque, porque o Bahia terminou com amplo domínio do segundo tempo, com bem mais finalizações, como disse o Lula, uma apenas da equipe do Ituano, e várias do Bahia, mas real mesmo, assim, em termos de chance criada, foi a do Davó e as faltas batidas exatamente pelo Rildo. Então, em termos geral, o Bahia ele precisa se acertar nesse setor ofensivo. Não é que vá mudar da água para o vinho, mas para você tentar criar chances mais claras de gol, você precisa ter um pouco mais de repertório. Não é apenas com bola trabalhada, não é apenas tentando só abrir espaços, você precisa tentar agredir o adversário de outras maneiras, porque simplesmente o goleiro ali do Ituano ficou boa parte do jogo sem trabalhar. Então, acho que esse é o ponto principal que vem dessa derrota do Bahia. Uma apresentação muito abaixo do setor ofensivo, problemas que a equipe teve, principalmente ali em termos de agressividade. Eu acho que a palavra que faltou, acho que para o Bahia hoje foi mais agressividade. Assim, é aquele típico jogo que eu não sei como é que o Guto vai explicar, mas tem alguns treinadores que começam a falar: dominamos posse de bola, criamos mais do que ele, finalizamos muito mais. Mas quando você vê qual foi assim as possibilidades que o torcedor do Bahia, sabe, se mexeu na cadeira a ponto de caramba, é agora. Ou então, tipo, uma sequência de ataques que o Bahia realmente assustou a equipe do Ituano. A gente não viu. Foram raríssimas vezes. Então, quando isso é num tempo muito grande de jogo, obviamente isso mostra a deficiência que hoje o ataque do Bahia demonstra nessa Série B, e como disse o Lula, que ainda vai ter que aprimorar muito, muito, que é algo que o Guto precisa corrigir, né, até o Rodalega estar disponível para ele.